Eric, a Elisângela, qual é o link que a Elisângela pode entrar para ela assistir a live? No canal do YouTube mesmo, no YouTube, canal é CDL Goiânia. Canal do YouTube CDL Goiânia. Isso. Tá, beleza. Valeu. Bom, nós já estamos então ao vivo, ok? Todos nós já estamos aí aparecendo. Eu quero já agradecer a presença de todos os nossos telespectadores, né, nos nossos canais. Esse aqui é o primeiro webinar da CDL Goiânia. Nós temos aqui então o prazer de trazer a live num novo formato. Até então a CDL Goiânia só havia feito lives aí pelo Instagram, mas hoje nós estamos transmitindo pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Eu já quero aí convidar todos os nossos telespectadores que acessem preferencialmente o YouTube e Facebook, tá? Nós temos um formato de tela melhor do que no Instagram, então vocês podem acessar pelo link da bio do YouTube e do Instagram, vai disponibilizar para vocês o canal direto. Hoje o nosso tema são os bancos de dados e o crédito. Nós hoje vamos abordar aí a atuação dos bancos de dados, a importância dos bancos de dados no mercado de consumo, no sistema de crédito como um todo. Eu vou contar aqui com participações ilustres, né? Nós vamos ter aqui o Dr. Elias, ele é o presidente da Associação Nacional dos Birôs de Créditos. Dr. Elias, tudo bem? Como é que vai o senhor? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, grande prazer estar com vocês aí e debater um tema tão importante como o crédito, que vai ser a ferramenta de retomada econômica do país agora. Com certeza. Nós temos também a doutora Eliane Tavares. A doutora Eliane, ela é a gerente de relações governamentais. Hoje ela trabalha no Serasa Experian, né? Correto, doutora? Como é que está? Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer enorme, realmente, como o Elias falou, participar desse encontro e para um assunto tão importante. Com certeza. Nós temos também a doutora Caroline Lima, ela é advogada e ela é Relações Institucionais e Governamentais do Sistema CNDL. O Sistema CNDL é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Tudo bem, doutora? Como é que vai? Bom dia, tudo bom? Agradecer aqui o convite, né, em nome do Sistema CNDL, do presidente José César da Costa, também do SPC Brasil, o presidente Roque Pelizaro, ao presidente da Federação, da CDL também, né, agradecer. Estamos aqui à disposição. Muito obrigada. E, por fim, nosso colega, o Dr. Mauri Alex, ele é o gerente de relacionamento de associados do Cicobi. Tudo bem, doutor? Como é que vai? É um prazer estar aqui, Eric. Muito obrigado aí pela oportunidade de participação. Como já salientou o Dr. Elias, o tema é extremamente relevante, né? E em nome do Cicobi Logicred, em nome do nosso presidente, Dr. Ricardo, em nome do nosso vice-presidente, Dr. Maurício, a gente agradece aí pela oportunidade de participação, de estar tratando desse tema que vai ser, como foi dito aí, a mola propulsora da retomada econômica, né? A questão do crédito e tudo aquilo que afeta o crédito certamente vai contribuir ou não para o bom desempenho das empresas depois desse processo complexo aí da pandemia.
Com certeza. Bom, eu agora me apresentando, né? Eu hoje aqui estou mediando o debate para a CDL Goiânia. Meu nome é Eric Rocha, eu sou advogado, sou sócio da Rocha Sávio Macedo Advogados Associados. Nós aqui, o meu escritório faz assessoria jurídica da CDL Goiânia há um bom tempo já. E eu quero agradecer aqui, em nome do presidente da CDL Goiânia, Jovai Pereira, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, trazendo um tema que realmente é de uma relevância imprescindível no momento que nós estamos vivendo. A pandemia certamente afetou a todos, afetou o setor econômico de uma maneira imprevisível. Nós estávamos numa excelente retomada, nós tínhamos prospecções boas, né? Nós estávamos passando por um momento de crescimento, de euforia mesmo, e infelizmente fomos, né, não só nós, mas o mercado internacional como um todo foi pego de surpresa por essa doença, que então agora nós temos que batalhar contra ela, e depois a retomada da economia ela é com certeza imprescindível. Eu quero então começar o nosso debate aqui, já vou aqui chamar o Dr. Elias. Dr. Elias, eu não vou arriscar falar seu sobrenome, então aqui eu quero chamar e eu quero aqui pedir para o senhor que traga para nós as informações, o que é a NBC e qual que é a importância, né, por que os bancos de dados nesse momento, não só nesse momento, mas para todo o sistema de crédito, ele é essencial, tá certo? Ok, eu vou só colocar uma apresentação, um momentinho só. Então, 500 anos antes de Cristo, então não é algo novo, tá certo? E vem se reinventando, mas toda vez que o crédito foi incentivado, a civilização avançou. Toda vez que os créditos não foi incentivado, foi desincentivado, né, a civilização entrou num problema de estagnação, tá? Aí podemos fazer um dia uma live específica sobre a história do crédito, mas vamos dar sequência. A NBC, ela é a Associação Nacional dos Birôs de Crédito, e ela tem 4 pilares aí: incentivar a disciplina do crédito, promover a eficiência e eficácia do setor, aproximar o setor das partes relacionadas, e vocês são uma das partes importantes relacionadas, e estimular a educação financeira. Então, esses são os 4 pilares que têm pautado todas as ações da NBC, né, com relação não só com sócios, mas também com o mercado como um todo. Tá certo? E as partes só interagem quando tem realmente informação. Fazem a ponte em quem quer comprar crédito e quem quer vender produtos e serviços, não só quem quer comprar, mas também quem quer tomar crédito para fazer investimentos e capital de giro, tá certo? No caso de empresas. Estimulam a transparência entre o credor e o tomador de crédito, geram indicadores que são os relatórios e notas de crédito, que vamos abordar um pouco mais para frente, e um fato muito importante, dado o mundo que vivemos hoje, esse previne fraude. Tá certo? O volume de fraude hoje são de bilhões de dólares no mundo, e os birôs, por terem informações, também fornecem serviços de prevenção de fraude. Quem são os sócios da NBC? Nós temos a Boa Vista Serviços, temos a Serasa Experian, temos a SPC, tá certo? O SPC, né, que vocês fazem parte dos sistemas, e temos a COD. A COD é o birô que foi formado pelos 5 maiores bancos. Então, hoje nós temos, no universo do setor, 4 empresas. Qual é a função socioeconômica num birô, tá certo? O que o crédito faz, ele simplesmente multiplica a riqueza. Por quê? Através de gastos, tá certo? Ou investimentos, ele acaba alavancando a economia. E existe uma correlação muito, muito interessante em relação a isso, que, por exemplo, a relação crédito-PIB nos Estados Unidos é cerca de 150%. Tá? No Brasil, antes, no começo de janeiro, era cerca de 47,8% e o Chile 90%. Vocês veem na consequência, tá certo? O PIB dos Estados Unidos é 11 vezes maior que o PIB do Brasil. Então o crédito alavanca a economia. A economia, no fundo, é acesso a recurso, e acesso a recurso quer dizer bem-estar, que é um direito que todo cidadão tem. Bom, a indústria de crédito tem passado também por grandes mudanças.
Porque antigamente, a consulta era feita praticamente num fichário, né? Com o tempo se incorporou a tecnologia de informação, com ela uma série de ferramentas, né? Inclusive, vocês devem ouvir falar de inteligência artificial, né? De setor. Outro instrumento muito importante que foi criado na década de 50, tá certo? Foi a nota de crédito, ou pontuação de crédito. Ela, o que ela fez? É como se fosse um boletim escolar, tá certo? Então, se você tem um bom histórico, tá certo? Você tem uma nota mais alta. As notas geralmente vão de 0 a 1000, e geralmente o que é feito, né, nessas considerações? São levantados os dados, as informações, e as informações, elas são estudadas, e daí sai uma pontuação de crédito. Então, quanto mais alta a pontuação de crédito, melhor condição tem o credor de fornecer o crédito ao tomador de crédito, e com isso o tomador de crédito também se empodera, porque tendo uma nota alta, ele consegue bater em vários agentes de crédito e negociar uma condição mais favorável. Então, isso é algo novo na cultura brasileira. Nos Estados Unidos já tem há mais de 30 anos, e o pessoal ali zela com o crédito como se fosse o passaporte do crédito ou a nota da sua reputação. Então, por exemplo, ele entra, começa a pagar suas contas e fecha uma compra no imóvel com uma nota de provavelmente de 600, tá? De 0 a 1000. Aí passam uns 2, 3 anos, ele sobe para 700. Ele pega essa nota e chega lá no banco e fala: olha, eu quero renegociar, ou eu vou num outro banco para pegar uma condição melhor, vou pagar essa dívida e transferir, né, todo o meu empréstimo para outro banco, tá certo? Eu vivi lá também, e numa negociação, inclusive, de um carro, fiz a mesma coisa. Tinha minha nota, bati em 3 agentes, e com isso eu consegui uma condição muito mais favorável, porque eu tinha minha nota, que era o meu passaporte, era o meu atestado de bom pagador e de bom tomador de crédito. Bom, uma coisa muito importante no sistema de informação de crédito é que ele seja fiel e transparente. A palavra crédito vem de credere. Credere vem do latim, que quer dizer confiança, tá certo? Então, a confiança é a base de toda e qualquer relação entre as partes, tá certo? Então, com isso, quando você tem uma transparência e tem uma fidelidade nas informações, você tem condições muito mais saudáveis de relacionamento através da confiança, que vem através das informações. E com isso, você alavanca as transações de crédito e beneficia a todos, como um todo. A importância dos birôs de crédito para os consumidores, né? Exempliam a inclusão financeira. Por exemplo, os birôs, se você é consultado e você não existe, a chance de você pegar crédito é muito pequena, tá certo? Então, você está inscrito, você ter seu cadastro positivo dentro do birô de crédito é muito importante, porque você tem acesso. Estimula o poder produtivo das empresas, porque através do crédito elas fazem os investimentos trazem aumento de produção, que puxam o emprego, e ao mesmo tempo o emprego põe renda na mão do trabalhador, que aumenta o consumo. Então essa é uma se diz uma espiral positiva, né, de ações que acaba alavancando o valor inicial que foi feito no empréstimo. Melhora a relação entre credores e consumidores, porque dá visibilidade e traz transparência. Incentiva o consumo consciente, porque através da nota de crédito, se você não for um bom pagador, você acaba baixando a sua nota, você não vai ter acesso a crédito. Então você entende que você não deve consumir porque você não tem uma condição boa de consumo. Promove o crédito responsável, porque com essas informações o credor também ele tem condição de avaliar se dá ou não dá o crédito, e nem sempre negar o crédito é ruim, porque certamente pode evitar superendividamento. E só para informação de vocês, hoje nós temos cerca de 62 milhões de pessoas inadimplentes, né? E num estudo feito, mais que 10% são consumidores compulsivos e são doentes. Então, às vezes falam, não,
não é ruim, entendeu? É simplesmente evitar um problema pior não só para o credor, mas para o tomador de crédito. Previne fraude através da identificação, previne o superendividamento, conforme eu comentei, de você não fornecer crédito para quem não tem condição de pagar, e promove educação financeira, porque com isso o consumidor ou a empresa acaba entendendo que gerenciar a sua nota de crédito é importante para que ele tenha acesso a condições melhores. Agora, falando um pouquinho do Covid-19, né? Acho que é o tema do momento. Eu queria colocar um ponto muito importante, que existe esse paradoxo entre o problema de saúde e o problema da economia, correto? Eu só queria dizer para você o seguinte, a economia também é saúde. Quando a economia vai bem, a saúde vai bem. Quando a economia vai mal, a saúde vai mal. Então, o grande desafio é como a gente conciliar algo que parece ser um paradoxo, mas estão muito interligados, porque a economia realmente tem um impacto muito forte na saúde pública, tá? E, baseado nisso, os bureaus de crédito, o que fizeram a nível internacional? A NBC faz parte de uma rede internacional de associações e entidades nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, inclusive também na Inglaterra. Então, entidades como o regulador inglês, o regulador americano, a Associação de Crédito, a Associação Nacional de Crédito Americana, a Federação das Associações de Crédito da Europa e outras entidades, inclusive na Ásia, a gente trocou muitas informações e a gente trouxe realmente o que seriam 3 pilares aqui para o Brasil do crédito nesse momento que estamos vivendo. O primeiro ponto é muito importante, a integridade dos dados, ela é super relevante, conforme já mencionamos anteriormente. Se você não tiver informação, você não tem confiança. Sem confiança, o crédito não flui, né, e com isso causa problema. Por exemplo, o governo o Banco Central colocou cerca de 16,7% do PIB de recurso. Agora, se na ponta não tiver informação, ela não vai fluir, tá certo? Então, a associação tem trazido esse entendimento entre os várias partes relacionadas, seja o Congresso Nacional, seja o Judiciário, seja o Executivo, e outras associações como a de vocês. A renegociação das partes, tá certo? Abrir espaço para que as partes se negociem. A NBC tomou uma ação com o setor, eu vou deixar mais para frente a Eliane comentar, tá certo? Que estimula realmente a renegociação das partes. Instrumento de avaliação, porque o negativo praticamente é uma fotografia e o positivo é o filme. Então, com isso, né, às vezes nós estamos olhando, inclusive, as pessoas que foram negativadas, que tinham um histórico bom, entendendo que essa negativação aconteceu por um problema situacional, não por um problema comportamental do consumidor ou da empresa. Então, esses são os 3 grandes pilares. Existe um 4º pilar, que é lá fora estão se dando o acesso gratuito para empresas e consumidores acessarem a sua nota de crédito. Esse assunto a gente já lidou quando fez o cadastro positivo, e os birôs entenderam que o acesso gratuito incentivaria um dos grandes pilares do setor, que é a educação financeira. Então, essa boa prática lá fora, nesse momento, já está aqui no Brasil, desde o começo do cadastro positivo, e com isso, abrindo uma oportunidade para que os credores e tomadores de crédito deem sequência às suas operações e a economia ande de uma maneira saudável. Eu aí agradeço aí conectem no YouTube ou no Facebook, a transmissão está melhor, tá? Está com menos delay, então vocês vão se sentir mais confortável e poder aproveitar mais. Então, enfatizando aqui a sua fala, doutora Elisa, eu agradeço por demais. O tema, digamos assim, ele é complexo, né? Ele tem um tamanho muito maior do que se pode pensar, e aqui eu acho que o que mais me sobressaiu na sua fala foi a questão do diálogo. O diálogo nesse momento, não só nesse momento, mas nesse cenário, no mercado de consumo, no mercado de crédito, ele é essencial. E não seja o diálogo com o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário,
com as associações. Então, assim, a CDL Goiânia, ela tem isso por preceito, né, por princípio, que é o associativismo. E aí, nesse ponto, eu acho que é de extrema relevância chamar a doutora Eliane para falar para nós como que está o cenário legislativo diante da pandemia. Porque, infelizmente, e aí eu trago a palavra infelizmente porque a intenção é boa, mas nós tivemos aí uma enxurrada de proposições legislativas em sentidos que são tanto quanto equivocados, infelizmente. Vou aqui então chamar a doutora Eliane para falar conosco. Bom dia novamente, muito obrigada, Eric. Todos me escutam bem, né? Eric, essa sua pergunta eu vou respondê-la de 3 formas, tá? E vou tentar exemplificar para que todos entendam da melhor forma possível, né? A primeira parte que eu vou falar seria sobre a autorregulamentação do setor de birôs de crédito. O que seria isso, essa autorregulamentação? Desde o início da pandemia, os birôs de crédito vinham conversando de como poderiam ajudar nesse momento, né, crítico não só para a economia do Brasil, mas para a economia do mundo. E aí chegou-se na conclusão, desde o dia 17 de abril, ou seja, desde mais ou menos 1 mês e meio, né, vamos falar assim, que os birôs de crédito, né, vamos falar todos os birôs de crédito, Serasa, Experian, SPC, Boa Vista e Acode, eles estenderam um processo de negativação de 10 dias de inclusão, isso em dias normais, tá? São 10 dias, o consumidor tem 10 dias para falar para o seu credor, eu fiz o pagamento, ou fazer o pagamento caso não tenha sido feito. E aí, nesse momento de pandemia, foi ser estendido de 10 dias para 45 dias, ou seja, o consumidor, né, tem mais 35 dias, vamos colocar assim, para renegociar essa sua dívida com o credor, né, e dessa forma ter esse processo de aproximação, de diálogo, né, o que os birôs de crédito querem com isso? Né, o fluxo de informação ele permanece, né, o credor ele não vai ficar, vamos falar assim, míope do que o mercado de crédito, do que está acontecendo com o mercado de crédito, e concomitantemente o consumidor terá mais prazo também para falar com o seu credor, tá, mas vamos aqui para a segunda parte, em nível federal. Eu vou me ater a um projeto de lei, porque senão eu vou ficar aqui falando a manhã inteira. Então eu vou me ater a um projeto de lei, que é o 675, que recentemente foi aprovado no Senado Federal, tá, e encaminhado para a Câmara dos Deputados. Tá? Esse projeto de lei, eu quero chamar a atenção de todos, porque é o seguinte, a mídia está noticiando que esse projeto de lei está inibindo a informação, ou está proibindo a informação negativa nos bancos de dados de proteção ao crédito. Peço a atenção de todos, esse projeto de lei que foi aprovado no Senado, ele não está inibindo a informação negativa nos bancos de dados, tá? O que esse projeto de lei ele está falando? Né, ele está falando, o texto fala em cadastro apartado. O que seria esse cadastro apartado? Seria, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo do que poderia ser feito, por exemplo, naquela dívida que foi inadimplida dentro desse prazo de pandemia, ter um flag ou uma informação que fale que, por exemplo, aquela dívida ela está inadimplida em razão da pandemia. Ou seja, o mercado de crédito ele vai ter a visualização, né, mas ele vai ter essa observação nessa anotação durante a pandemia, né, e ele vai poder analisar de uma forma diferente, né, aquele consumidor. Então, volto a afirmar aqui, né, para esse projeto de lei do federal que eu estou me atendo aqui, ele não está inibindo a informação, pelo contrário, ele está colocando tem um projeto de lei que foi apresentado, né, esse projeto de lei foi apresentado, aprovado e foi vetado pelo governador. E esse projeto de lei, ele tá inibindo, ele está excluindo toda e qualquer informação negativa durante esse período de pandemia. Veja, esse projeto de lei do estado do Goiás, tá? Ele está inibindo essa informação. Desde o veto do governador, né, a CDL, como entidade comercial do estado, vem trabalhando no estado
encaminhando informações aos deputados para que esse projeto, para que esse veto, na realidade, ele seja mantido, tá, dentro da Assembleia aí do Estado do Goiás. A manutenção desse veto vai permitir com que as informações negativas durante esse período de pandemia, né, vamos falar assim, durante esse período de pandemia sejam mantidas, e essa manutenção dessas informações vai fazer com que o Estado do Goiás ele fique em consonância do que está acontecendo nos outros estados, ou seja, o que está acontecendo das normativas de todo o que eu tenha sido entendível por todos. E aqui eu termino a minha fala, né, respondendo essa sua pergunta, Eric, com esses resumindo nessas 3 partes. Não, foi ótimo, doutora Eliane. Eu acho que ficou sim esclarecido. Realmente o projeto de lei que foi aqui, né, vetado aqui no estado de Goiás, ele é preocupante, preocupou a todos. Infelizmente a mídia também, ela trouxe uma informação um tanto quanto falsa, né, um tanto quanto precária, por assim dizer, que pode levar... A intenção aqui é trazer tanto para o fornecedor quanto para o consumidor uma análise prática da situação. A nossa intenção aqui é trazer realmente a situação do mercado de consumo e do mercado de crédito, que é essencial nessa retomada, porque a situação que nós vamos sofrer, ela vai ser complexa, não importa o que se faça. Então, nesse momento, a compreensão entre consumidor e fornecedor de que não é ali uma batalha, não é uma luta, não pode haver essa polaridade, sim tem que haver uma ação conjunta, ela é essencial. E a suspensão, a eventual suspensão, digamos assim, sem uma análise profunda, sem realmente uma justificativa plausível dos bancos de dados, das restrições, pode causar um dano muito grande. E aí, para isso, eu chamo aqui o Dr. Mauri Alex. Ele é, como eu já disse, o gerente de relacionamentos associados do Cicobi, e com certeza tem uma prática cotidiana com isso, não é isso, doutor? Bom, bom dia aí a todos que estão nos assistindo. Na prática, a gente lida com isso todos os dias, né, Eric? Os cadastros, na verdade, eles são uma ferramenta extremamente importante, não só para o Cicobi, mas para o sistema financeiro como um todo, né? Na verdade, os cadastros, eles funcionam como ferramenta de mitigação de risco. E na prática, o crédito, a concessão ou a não concessão, ou a concessão dentro de limites, né, aceitáveis, ela acontece desde que a gente seja capaz de mitigar o risco. Quanto maior for o risco da operação, né, de concessão, certamente maior será a retração na concessão do crédito. Os cadastros, eles oferecem informações aí sobre a situação atual, né, dos potenciais tomadores. Eles são importantes não só para os associados, por exemplo, dos grandes órgãos de representação, como o CDL, para entender como é que está o comportamento dos seus consumidores, né, no dia a dia, como também são importantíssimos para as instituições financeiras que oferecem o crédito para alavancar esses negócios, né, para que eles possam aí melhorar seu capital de giro, aumentar seus estoques, promover reformas e adaptações de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento, né, investimentos. Então, ele não só é importante para o lojista, né, de uma forma geral, para o empresário, como também é de suma importância para o sistema financeiro, de uma forma geral, né? Sem isso, né, como foi colocado aí brilhantemente pelo Dr. Elias, se a gente não tem fidedignidade desses dados, né, fidedignidade nesse cadastro, abre-se uma porta extremamente perigosa para fraudes, abre-se uma porta extremamente perigosa para superendividamento, né? Reduz-se a credibilidade, né, das pessoas e aumenta-se o risco. Eu só gosto sempre de fazer uma comparação, né, com a questão da natação, né? Normalmente quem não sabe nadar não vai para o fundo, né? Quando vai para a praia não vai para o fundo. Por quê? Porque tem medo, né? Não sabe o que pode acontecer, né? O mar é muito inconstante, é muito pouco previsível. Então, se a gente tem medo, a gente acaba não avançando. Com as instituições financeiras não é diferente. Se a gente percebe que o cadastro deixou de ser uma ferramenta importante para a gente acompanhar a situação atual do potencial devedor e a gente não consegue saber com a devida qualidade qual é a situação desse potencial devedor, é natural, é absolutamente natural que haja uma retração na oferta de crédito.
que as taxas fiquem maiores porque o risco é maior, né? Que a concessão fique mais criteriosa, mais cuidadosa, que a exigência de garantias seja maior, porque a gente não tem fidedignidade do cadastro. Então a gente vê com muita preocupação, né, um projeto como esse. Ficamos felizes dele ter sido vetado e esperamos que esse veto se mantenha, né, porque na prática isso pode causar ao invés de ajudar, né, que eu acho que a intenção de quem propõe um projeto como esse é tentar ajudar. Agora, o que as pessoas têm que ter em mente é que a falta de informação nunca ajudou ninguém a nada, né? Ao contrário, a falta de informação, a carência de informação sempre levou historicamente, não só aqui no Brasil, mas em todas as culturas que nós conhecemos, a falta de informação sempre leva a situações não adequadas, a análises superficiais, a resultados não adequados, né? Então, assim, o que um projeto como esse, uma vez que se tornasse viável, né, poderia causar? O crédito não chegar ao tomador, né? Ou seja, a gente não conseguir colocar o crédito na mão de quem precisa, e quem precisa é quem vai alavancar esse país de novo, né? Que são os empresários. Eu escutei agora recentemente, eu não sou de Goiás, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu escutei agora recentemente em algumas notícias que cerca de 90% dos empresários do estado de Goiás são pequenos e médios, né? Então, assim, eles são justamente os mais impactados pela crise, né? São os pequenos e médios. Então, você imagina você prejudicar o acesso ao crédito de 90% do empresariado do Estado, o quanto isso pode causar de problema, né? E retração na oferta de crédito, né? E a própria ampliação do caos econômico. Como foi dito pelo Dr. Elias de forma brilhante, né? Economia também significa saúde. Se a economia for pelo ralo, né? Provavelmente a gente vai ter problemas muito mais graves aí na frente, né? A gente vai experimentar certamente problemas com aumento de violência, né? A gente vai experimentar problemas com aumento dos bolsões de pobreza nas diversas regiões, porque isso é uma característica natural de quando a situação econômica começa a se degradar profundamente, né? Então, o que a gente percebe é que, em detrimento de projetos como esse, né, o sistema financeiro já está procurando se adequar e buscar soluções para melhorar o acesso das pessoas e melhorar até a própria análise, né? Quando os birôs colocam essa ampliação do prazo de negativação de 10 para 45 dias, isso já é uma forma de ajudar, porque você dá tempo ao empresário para ele regularizar a sua situação, você dá mais fôlego para ele trabalhar. Quando você pega, por exemplo, o próprio Sicoob, né, como cooperativa de crédito, que tem uma veia muito próxima, né, uma veia de associativismo muito próxima das instituições como o CDL, né, Sicoob já desenvolveu diversas ações importantes para garantir o acesso a esse crédito de forma mais facilitada. A gente tem uma característica como cooperativa de crédito que, além de poder ter acesso aos cadastros, né, e que são extremamente importantes, como a gente tem uma proximidade maior com o associado, porque o grupo é menor, né, o grupo de participantes, de correntistas é menor, a gente tem uma oportunidade ímpar de conhecer com um pouco mais de intimidade o nosso cooperado. Isso favorece muito. Além do cadastro ser uma boa informação, a gente tem uma proximidade muito grande com esse tomador, o que faz com que a gente tenha maior visibilidade da situação dele. Mas, além disso, em detrimento disso, o Sicoob já trabalhou prorrogação de parcelas, renovação automática de limites, alongamento de carências, redução de taxas, né, ou a isenção de taxas nas maquininhas, por exemplo, de adquirência, né, Cipag. A gente já em algumas situações fez até a extinção dessas taxas por tempo determinado, né, até que se passe a pandemia. Pagamento integral de seguros. A seguradora Sicoob foi uma das poucas que incluiu eventuais mortes ou invalidez por conta do coronavírus como item a ser pago, né, quando qualquer outro seguro, na grande maioria dos casos, em casos de pandemia, de situações adversas, normalmente não paga o prêmio,
né? Pagamento integral, então, por esses seguros, por questões de morte ou invalidez por conta da pandemia. Ou seja, o sistema, de uma forma geral, e eu acredito que isso não seja só o Sicoob tem feito isso de forma muito efetiva, mas acredito que outras instituições também estejam buscando essas soluções. O sistema financeiro, de alguma forma, ele está tentando se adequar e está tentando se colocar à disposição do empresário. Agora, quando a gente começa a perceber que o executivo ou o legislativo começam a tentar interferir nesse processo sem ouvir as instituições, né, e colocando propostas como essa, que ao invés de ajudar, podem atrapalhar profundamente o processo de concessão, porque numa situação como essa é natural que todas essas instituições financeiras que estão tentando ajudar comecem a puxar o freio de mão e falar, opa, peraí, eu já não tenho mais a mesma qualidade de informação que eu tinha antes. Então, se eu não tenho mais a mesma qualidade, talvez eu não possa ter a mesma disposição. E isso é uma questão natural, análise de risco, pura e simplesmente. Não dá para a gente ser irresponsável, porque quando a gente está, principalmente nós, cooperativas, né, quando a gente está ofertando crédito, a gente está ofertando o dinheiro que não é nosso, o dinheiro que é do nosso cooperado. Né? Então, se eu fizer maus negócios, quem vai pagar essa conta são os cooperados da cooperativa. Então, a gente tem que ser muito responsável nesse sentido. Para mim, é motivo de grande preocupação, Eric. Então, eu espero que, de fato, continue vetado o projeto, nós esperamos, e o Sicoob se coloca frontalmente à disposição dos seus cooperados, à disposição dos lojistas. Sicoob Logicred está de portas abertas para receber o empresariado local, receber os associados do CDL, para que a gente possa conversar caso a caso todas essas situações, para que a gente possa se colocar de fato à disposição e como parceiros aí. Como cooperado, né? Isso. Peço minhas desculpas aí. Sem problema, Eric, sem problema. Eu acho que o ponto que você tocou é essencial. Não é necessário, não parece o caminho correto, o caminho, digamos, lógico, suprimir informações, deixar então um cadastro desinformado, porque se é um cadastro de informações, a informação, a lisura dela, a coerência dos empresários, mas é uma situação em que não se pode, e infelizmente nós vimos muito isso, a doutora passou por isso, na verdade todos nós, né, estamos nesse meio, nós vimos aí uma chuva de ações civis, públicas, pedindo suspensão de todo um setor comercial interessante para o consumidor também, que vai buscar um crédito, igual o Mauri aqui falou de forma muito clara. Não é isso, doutora Caroline? Seja bem-vinda novamente. É isso mesmo, bom dia a todos, né? Muito obrigada, Eric. Primeiro, parabenizar a todos, né, que fizeram as falas iniciais, e aqui pelo Sistema CNDL a gente acompanha todo esse trabalho e a gente participa diretamente, né, e a CDL Goiânia também aí no estado repercute todas essas ações. Bom, o presidente Elias, como já falou, através do SPC Brasil, nós somos associados à NBC, temos acompanhado de perto esses projetos de leis que a Eliane escreveu para a gente, uma especialista no Brasil inteiro que atua nas Assembleias Legislativas, junto com a gente, aí no estado está fazendo um trabalho maravilhoso com a CDL em prol de conservar as informações que o Mauri já trouxe aqui, né, como o que utiliza como credor, o quanto que é importante que essas informações estejam disponíveis no mercado, né, para que essa relação do crédito seja, né, com confiança. E é isso que a gente quer trazer, essa mensagem. Primeiro, a questão dos projetos de leis hoje federal. Não tem nenhum projeto de lei assim que mudou o cenário, só muda quando vira lei. Né, só muda quando vira lei. Então, não tem nenhuma lei vigente hoje no âmbito federal, e nem aí em Goiânia, como a Eliane já trouxe, que vai mudar o cenário hoje dos associados da CDL, né? Ou seja, o registro ele continua. O que mudou foi o período de hibernação, como o presidente Elias falou. O período de hibernação agora é aquele prazo que a gente incentiva o quê? Incentiva a negociação entre o credor e o devedor, que busca os melhores descontos, que busca os melhores prazos. Para quê? Para evitar o calote, gente. Nesse momento da economia, a gente precisa, nesse momento, né, da pandemia, a gente precisa de uma economia forte, uma economia saudável. E os bancos de dados de proteção ao crédito é sim uma ferramenta extremamente necessária, e as informações das cidades do Estado, né? E a gente sempre reforça que a entidade, a CDL, é o pilar que vai trazer aí aos empresários uma mão amiga para ajudar nesse período, em busca de soluções.
E aí tá aí o Sicoob que não nos deixa, né, Sicoob sozinho, que é o quê? É trazer linhas de crédito também para a recuperação desses empresários. Então é importante essa junção, né, de informações confiáveis, da CDL está trazendo linhas de crédito também que vai ajudar o empresário a voltar, né, de uma forma mais forte, de uma forma mais estabelecida quando passar essa situação de pandemia. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é que eles sejam aprovados de uma maneira que não sejam escutados. A gente quer levar um diálogo cada dia mais esclarecido e mais transparente para as nossas autoridades e também para as relações creditícias, consumidor e credor. Ótimo, doutora Carolina, eu acho que ficou bem esclarecido. Eu aqui já, né, caminhando aqui para um encerramento, eu atuo, né, aqui em favor, né, da CDL Goiânia, o meu escritório, e o que nós percebemos é um crescimento vertiginoso das ações, não só aqui no estado de Goiás, mas no país todo. Todas as CDLs, o Serasa, Boa Vista, o COD receberam essas ações para suspensão indistinta das negativações, né, das restrições. E isso, a afetação disso, ela tem que ser compreendida de forma mais ampla, porque ela vai gerar um efeito prolongado. Esse é o problema. O maior problema agora é que se o caminho não for desse, da conversa, do diálogo entre a fornecedor de crédito, entre quem está ali inadimplente, se não houver um diálogo entre todo o mercado de consumo, nós vamos ter um problema no futuro muito grave. Porque, como o Mauri falou, vai ter redução do crédito, vai ter um aumento de risco, vai ter, digamos assim, uma retração desse sistema que nesse momento é tudo que nós não podemos ter. A economia, ela sofreu de uma forma horizontal. Então, assim, o lojista, no momento em que, de repente, ele pensa, nossa, eu vou ter que buscar uma suspensão dessa restrição para eu ter acesso ao crédito, ele tem que pensar que ele vai, né, ali estar indiretamente contribuindo com um falseamento das informações de todo o sistema. O que seria esse o problema, né, que é o nosso foco aqui, trazer de que esse não é o caminho, essencialmente não é o caminho, porque nós vamos ter um cadastro que ele não diz a verdade, ele não reflete o real momento em que está ali, e ele não possibilita, por exemplo, o Mauri lá de analisar no cooperado dele como que ele vai fazer essa concessão do crédito, quais são os riscos, qual que é a taxa que ele vai ter ele que trabalhar, qual que é o prazo disso. Então, assim, nesse momento é essencial que se compreenda que essa dicotomia ela não existe. Da mesma forma que o Dr. Elias muito bem falou, não existe dicotomia saúde e economia, as duas têm que andar de forma conjunta, nós temos que resgatá-las em conjunto e trabalhar ambas. Não existe essa dicotomia também entre consumidor e fornecedor. Não existe essa briga, e isso seria muito importante. Mauri, eu queria aqui fazer uma pergunta para você. Você já falou, então, que o Sicoob está atento, né, à atual situação e ele está trazendo, então, medidas. Você, então, diria que hoje, ainda que exista ali restrições digamos, no cadastro daquele que intui o acesso ao crédito, a Sicoob está tratando de forma diferente pelo momento. Ela vai fazer uma análise, ela vai buscar o diálogo, ela vai buscar, de repente, auxiliar aquele lojista, aquele empresário que precisa do crédito, a negociação. Isso está, digamos que o mercado está atento a isso. Eric, ótima pergunta. Como foi colocado acho que foi a doutora Eliane que colocou essa questão, existe uma diferença muito grande, e a gente tem que ser sensível a isso, daquele indivíduo, né, daquele tomador, que é o devedor quanto mais, ou o inadimplente quanto mais, aquele que a gente percebe pelo próprio cadastro, que ele vem tendo problemas ao longo de muito tempo, e isso vem se arrastando, ele vem rolando dívidas, e isso vem se avolumando, e a gente tem que ser sensível à diferença que existe entre esse indivíduo e aquele que está tendo um problema momentâneo. A pandemia pegou o cara de surpresa, o cara estava indo bem, né? A empresa estava indo bem, sempre foi bom pagador, sempre teve boa relação com as instituições financeiras, sempre foi um ótimo cooperado do Sicoob, sempre operou com o Sicoob de forma limpa, objetiva, com lisura, com adimplência. A gente tem que ser sensível a isso, né? Então a gente está sim buscando alternativas para que a gente possa fazer essa análise adequadamente, buscando parcerias, buscando alternativas para que a gente possa fazer essa análise adequadamente e oferecer de fato crédito a quem precisa. E eu acho que uma pergunta importante que a gente deve tentar responder
com relação a essa temática aí da possibilidade de não inclusão de informações no cadastro, e aí eu acho que alinha muito com a sua fala, a quem interessa isso. Porque se não interessa para aquele que é o tomador do crédito, e se não interessa para aquele que é o ofertante do crédito, interessa a quem? Que solução mágica é essa, né? A impressão que dá é que se toma uma medida sem devida consulta aos interessados, né? Não sei se a coisa fica meio solta, me parece estranho imaginar que alguém consiga pensar que isso está sendo benéfico para alguém, porque se quem está tomando crédito não está feliz, quem está oferecendo crédito está mais desconfiado da situação, né? Fica mais desconfiado de tudo isso por conta da falta de informação, a quem que isso atende? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ser muito crítico em relação a isso, né? E o Cicobi, sim, respondendo a sua pergunta, está tomando todas as medidas para se aproximar ainda mais dos lojistas. Como eu disse, estamos de portas absolutamente abertas a todos os lojistas do estado, nós temos área de atuação em todo o estado de Goiás, podemos atendê-los e dispostos aí a fazer uma análise bastante completa, bastante complexa da situação desse cooperado, para que a gente possa ofertar adequadamente o crédito para aqueles que efetivamente precisam, que vão alavancar o desenvolvimento econômico desse estado depois que essa pandemia passar, porque ela vai passar. A gente tem certeza disso. Ótimo, excelente, Mauri. Subimos aqui, temos uma pergunta pelo YouTube para a doutora Caroline. Doutora Caroline, qual seria, a pergunta da nossa telespectadora qual seria o impacto direto para o consumidor sendo aprovado o projeto de lei? Para o consumidor, como que isso poderia afetar? Então, é uma questão que a gente tem trabalhado bastante para esclarecer, né, que apesar de parecer uma medida, né, que vai ajudar o consumidor, muito pelo contrário, ele vai trazer um cenário até de superendividamento, porque você não vai ter a informação de que aquele consumidor já tem um limite, né, da renda dele comprometida, já tem um limite de acesso ao crédito que ele teve, ele não quitou esses débitos. Imagina só a bola de neve na vida desse consumidor, o qual o mercado, né, que concede o crédito não vai ter essa visão. O superendividamento das famílias, desse consumidor, vai ser o principal problema, né? Aí a gente tá um pouco mais. Com certeza, eu quero aqui não só pedir a complementação de todos, eu acho que esse é o ponto de maior importância, né? É o ponto porque o consumo, todo mundo é consumidor. O lojista, em diversos momentos, ele é consumidor, em diversos momentos ele vai fornecer ali o crédito. Nós sabemos aqui que os pequenos empresários, e aqui no nosso estado a representatividade deles é enorme, o peso deles, eles é que mantém a economia girando, na verdade, e há uma concessão de crédito no sistema de crediário, há aquele crédito concedido realmente numa análise muito próxima ao consumidor. Então, assim, eu acho que a afetação, ela é para todo mundo, ela é para o mercado como um todo. E aí, nesse momento, eu gostaria até que o doutor Elias retomasse um pouco, que ele muito bem falou no início, o cadastro positivo, ele vem de uma forma essencial. Então, assim, não há que se falar em suspensão de uma negativação X de determinado setor, de modo que ela só vai gerar uma consequência positiva. Isso não vai acontecer. Nós sabemos que a consequência dela é maior, o cenário como todo é distinto, e eu acho que o cadastro positivo, ele precisa ainda ser trabalhado, ele precisa ser desmistificado para que o consumidor veja que o cadastro positivo, ele não é um inimigo dele. Isso é essencial. E o doutor Elias trouxe no início, né, falou da importância dele, eu queria que ele retomasse, para que a gente tente aí, nesses minutos finais que nós temos, trazer isso tanto para o lojista quanto para o consumidor. Ok, Eric, olha só, o cadastro positivo é algo novo, né? Ele entrou em vigor em 2013, não pegou um embalo porque precisaria fazer opção, né? É um processo muito burocrático, e agora o governo, depois do ano passado, em abril, ele aprovou a lei 166 complementar de 2019, e aí todo mundo entra automaticamente, desde que as fontes informem, tá certo? E por que foi feito isso? O cadastro positivo é usado em mais de 70 países no mundo, tá certo? O fato de trazer o cadastro positivo, quais são os benefícios que trazem? A gente fez uma análise em 2018, vai injetar cerca de 1,2 trilhões na economia,
por causa do crédito. Os Estados Unidos, que a relação crédito-PIB é 150%, a economia doméstica é muito mais forte do que a economia internacional. E ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, uma análise que nós fizemos, a classe C, D e E, né, só com o cadastro negativo, que é como estava sendo tratado até o ano passado, certo? E a gente colocou em cima as informações do cadastro positivo. Mais de 60% da classe C, D e E, a nota de crédito subiu, mostrando que eram bons pagadores, tá certo? E tinham condições de crédito muito piores do que se tivesse o cadastro positivo. E o cadastro positivo, ele também tem um benefício muito grande, como ele traz uma acuracidade, uma precisão maior na avaliação de crédito, de reduzir 42% a 45% dos 40% que fazem parte do risco quando ele fornece crédito. Então, ele tendo menos risco, ele pode certamente ter espaço para poder abaixar a taxa. E outra coisa, um cliente dele, tá certo, paga sua água, luz, telefone, gás, também de uma maneira correta. Então, isso aí traz uma transparência e bater nos vários agentes de crédito e negociar uma condição mais favorável para ele. Então, a competição é saudável e traz benefício não só ao credor, mas ao tomador de crédito também, e a economia, que no fundo ela acaba trazendo o bem-estar social que a gente espera no país, tá bom? Muito obrigado. Eric, se me permite, pode ser? Claro. Até complementando o que o Elias falou, né, o cadastro positivo é uma mudança de chave para o Brasil, né, nós brasileiros, consumidores, credores, consumidor, não apenas pelo negativo, mas que é o que a gente chama de foto, né, mas também pelo positivo, que é todo o seu histórico financeiro e muito mais completo do que aquela visão positiva no cadastro positivo, né? Vamos falar assim. E o cadastro positivo, ele veio realmente, como o Elias falou, para... Eric, complementando também, aí até uma Mauri pode reforçar, né, o impacto para o consumidor dessa questão da suspensão das informações, né, além do endividamento. Taxa de juros é natural do processo, mas aumenta a informação. Hoje a gente concede, né, como comércio, prazos maiores para a pessoa poder pagar, condições melhores, descontos, né? Quando tem uma informação confiável desse consumidor, ok, dá para negociar. Agora, quando não tem, vai reduzir as vendas a prazo, vai reduzir melhores formas de parcelamento, e isso é o dia a dia do comércio, né? Obrigada. Complementando aí, Eric, já que como todos já sabem, diferente dos bancos tradicionais, né, as cooperativas de crédito, por terem uma maior proximidade com o consumidor, né, com o cooperado, elas podem e devem, né, e isso é um papel importante que a Logicred Crédito também tem, auxiliar o cooperado no desenvolvimento do negócio, auxiliar o cooperado, entender melhor a situação daquele cooperado, daquele lojista, daquele potencial tomador, para que ela possa modelar soluções específicas para o seu desenvolvimento, né? E o cadastro positivo, ele acaba sendo mais uma ferramenta na nossa caixa de ferramentas, né? Quando a gente tem uma ferramenta a mais para essa avaliação, torna-se muito mais simples, torna-se muito mais fácil, torna-se muito mais palatável avaliar o risco dessas operações, e aí, como foi colocado pelo Dr. Elias, reduzir taxa, melhorar a condição de concessão, melhorar a questão dos prazos. Isso acaba facilitando. Informação é poder, cara. Quanto melhor for a qualidade dessa informação, melhor será o nível de confiança, maior será a capacidade da cooperativa de cumprir o seu papel, né, que é oferecer uma solução customizada, uma solução modelada para melhor atender a realidade do seu cooperado. O Cicobi está absolutamente à disposição para isso e nos colocamos aí frontalmente dispostos a trabalhar e analisar a situação dos lojistas de Goiás para que a gente possa ajudar. Agradeço novamente aqui ao presidente da CDL Goiânia, Jovar Pereira, pela oportunidade, e espero estar com vocês aqui novamente. Ok? Até mais.